E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel, este é mais um vídeo do canal Codificando com Gabriel. E esta é a parte 3 de memórias em C. E neste vídeo a gente vai aprender a como criar espaços na memória dinâmico, né? E não automático, como você cria uma variável e ele já vai criar o espaço lá e já libera o espaço automaticamente. Então vamos criar um novo projeto, console application, linguagem C, aula 39 e vamos entrar no arquivo main.c. Bem, o comando que a gente vai ver é o malloc. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas é este daqui. Ele serve para criar espaço na memória. Então eu vou mostrar para vocês. Para a gente criar um espaço na memória, a gente precisa de um ponteiro. Esse ponteiro ele vai apontar para aquele espaço que a gente criou. Então vamos criar um inteiro chamado de ponteiro. P mesmo, de ponteiro. E vamos falar que ele é igual a malloc, que a gente vai criar um espaço na memória. Aí a gente vai criar quantos espaços? Eu vou criar 10 espaços na memória. E aí a gente precisa pegar o size of int. Então aqui a gente precisa pegar os bytes do int para a gente criar um espaço. Então a gente criou 10 espaços na memória e que são ints, inteiros. E agora, isso daqui é quase um ponteiro, vamos se dizer. Por quê? A gente viu que quando a gente tem um ponteiro e a gente fala que ele é igual a um vetor, né, um array, ele pega o espaço da memória do primeiro array. Então, se eu pegar aqui, quando eu aponto para um array, ele aponta para o primeiro espaço da memória dele. E quando eu aponto para o segundo, ele aponta para o segundo espaço na memória. Então, aqui a gente fala que esse ponteiro ele é igual a 10 espaços na memória, ele está apontando para o primeiro espaço que eu criei. Aí se eu colocar 1, ele vai apontar para o segundo espaço que eu criei. Então, se eu falar aqui que o primeiro espaço da memória que eu criei, isso daqui é um vetor, só que eu estou criando um espaço na memória, que são 10 tipos de inteiros diferentes que eu criei na memória, e aqui eu estou só modificando qual é o valor de cada um desses espaços, porque quando você cria uma variável inteiro, é como se você tivesse criado um espaço na memória desse inteiro. E aqui eu criei 10 espaços e estou apontando para eles, certo? Então, se eu crio um espaço, eu estou criando, se eu crio uma variável inteira ou float, char, eu estou criando um espaço na memória, onde eu modifico ele. Enfim. Então, a gente vai pegar esse espaço 0 que eu criei e vamos falar que ele é igual a 1, por exemplo, 5 pode ser. E agora a gente vai pegar o printf e vamos colocar o unsigned e vamos pegar o p na posição 0 dele. O que quer dizer? Quer dizer que eu estou pegando a primeira variável que eu criei de 10, que é 5. E aí eu posso criar uma variável inteira que é igual a este espaço na memória. Então, se eu criar outra variável chamada num e falar que é igual a este ponteiro na posição 0, eu estou dando para ele valor 5. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou falando que essa variável é igual ao espaço da memória que de uma das 10 variáveis inteiras de um dos 10 valores inteiros que eu criei. Então, eu posso exibir agora aqui o num, que vai funcionar também. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver um outro comando de memória que serve para a gente modificar, aumentar, né, esse valor de memória. Tipo, aqui tá 10, a quantidade que eu criei é 10, e aí eu vou conseguir modificar esse valor
ao longo do código. Eu posso até criar uma variável n, que é igual qualquer nome, que vai ficar no espaço desses 10 aqui, tanto faz. Então, aí a gente precisa dar o free no final e colocar o valor p. Por que isso? Quando a gente cria uma variável normal mesmo, sem memória, nada, ele automaticamente cria essa variável e automaticamente libera o espaço da memória dela quando acaba a função. Então, quando acabar a função int, ele liberaria o espaço dela. Mas quando a gente mexe com memória, esses comandos de memória, a gente usa o comando free, que é para a gente liberar o espaço da memória dela. O valor dela, né? Liberar ela igual quando a gente cria uma função, cria uma variável dentro dessa função, essa variável, ela acaba, né? Ela é liberada quando a função acaba. A gente libera ela aqui. Então, se eu quiser criar ela global e liberar ela dentro de alguma função quando for executado, tipo uma função liberar, ele vai liberar. Então, a gente libera aqui dinamicamente. Então é isso, gente. Eu vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, comentar o que estão achando deste vídeo ou desta playlist. É isso, gente. Tchau!